Olá, esse trabalho está sendo apresentado para o primeiro Web Encontro Nacional de Engenharia Química. Eu sou Rodrigo Dantas, eu sou um engenheiro químico formado na PUC-RS e também tenho mestrado em Tecnologia Mineral na Unipampa, em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Esse trabalho ele tem o título de Análise do processo de hidratação da cal virgem a ser usada no processo de dessulfurização em uma usina termoelétrica, cujos autores são Rodrigo Saraiva Dantas, os professores Maria Alejandra Liendo e professora Vera Lúcia Duarte Ferreira, da Unipampa, e o engenheiro Rodrigo Bortoluzzi, da empresa CGT Eletrosul, da usina UTE Candiota 3. Bom, esse projeto essa análise ocorreu na empresa CGT Eletrosul. Ela é uma empresa dentre o seu rol de atividades, há uma usina termoelétrica, a UTE Candiota 3, que é uma usina que possui 350 megawatts, localizada na cidade de Candiota, Rio Grande do Sul. E nessa usina ocorre a necessidade de controle das emissões do dióxido de enxofre à atmosfera, sendo que esse controle é realizado através da utilização da cal hidratada no processo de dessulfurização. O objetivo desse trabalho é avaliar o processo de produção da cal hidratada a partir da cal virgem, que é realizada na própria termoelétrica, identificando pontos de melhoria e visando garantir maior eficiência de hidratação. Bom, aqui nós observamos a equação da reação de hidratação da cal virgem e nós verificamos que existe a relação estequiométrica de 321 litros de água por tonelada de óxido de cálcio. O que a gente já tem conhecimento é que essa reação é uma reação exotérmica. Logo, essa quantidade estequiométrica de água não é suficiente para que esse óxido de cálcio seja totalmente hidratado, porque grande parte dessa água vai ser evaporada. Logo, existe a necessidade de inclusão de um excesso de água para a manutenção das temperaturas 100 graus, para que seja realizada essa reação de forma a gerar um máximo de hidróxido de cálcio possível nessa reação de hidratação, sem que haja problemas operacionais com o excesso de água no sistema de produção da cal hidratada. Esse controle ele gera uma cal com partículas mais finas e maior área superficial, sendo necessário esse controle da relação água-cal para que seja possível termos uma reação de qualidade. Bom, esse é um diagrama do hidratador. Nós observamos que ele possui 3 estágios, que é um estágio de mistura, um estágio de reação e um estágio de estabilização. Esse hidratador ele possui 9 termopares. A gente observa que no primeiro estágio ocorre a mistura, não é, da cal virgem. Nós observamos aqui a entrada da cal virgem, não é, a entrada da água, que essa água ela é injetada ao longo do primeiro estágio, e ao final a saída da cal hidratada. Então nós temos o controle aqui de entrada de cal virgem, entrada de água, logo a relação água-cal ela pode ser controlada. E também a gente observa aqui a saída da cal hidratada para o processo de dessulfurização. Bom, o que foi feito? Para nós chegarmos na avaliação da eficiência de hidratação, foi necessário desenvolvermos pontos de coleta, tanto na entrada quanto na saída desse meu hidratador, a fim de avaliarmos essa eficiência. A eficiência de hidratação
nada mais é do que a relação entre o óxido de cálcio disponível na entrada e a quantidade de óxido de cálcio hidratado no processo de hidratação do equipamento. Bom, o que nós podemos observar é que houve uma correlação entre a temperatura T5, a temperatura T5 do hidratador foi aquela que foi observada que havia uma maior temperatura entre todos os estágios, né? Ali havia o pico de temperatura, e a correlação entre esse pico de temperatura, na temperatura T5, e a eficiência de hidratação, né? A metodologia que foi criada para avaliar o equipamento com base na NBR 7725, nós observamos que houve uma correlação em que, quanto menor for a temperatura, nessa temperatura de reação, né, na temperatura do meio do equipamento, melhor foi a eficiência na hidratação. Nós observamos também que, dentre essas temperaturas, essas 9 temperaturas, nós observamos que existe um agrupamento entre a temperatura do estágio de mistura, que é a T2, e o estágio de reação, a T5. A partir disso, nós conseguimos elaborar algumas curvas em pequenos períodos de tempo de um dia, e nós observamos que existe correlação entre a temperatura T2 e a T5 em pequenos períodos do dia. Logo, a gente observa que essa questão permite observar uma previsibilidade na temperatura de reação, tendo conhecimento prévio, né, no operador, na sala de comando, dessa temperatura T2. Uma coisa que também nós observamos, que se a temperatura T2 ela está próxima entre 98 e 100 graus, há uma maior previsibilidade da temperatura T5, que é a maior temperatura do hidratador. Bom, em relação ao que nós observamos nesse artigo, né, como conclusão, é que foi necessário para incluir essa nova metodologia de avaliação da eficiência desse sistema, foi necessária a inclusão de pontos de coleta na saída do equipamento, na entrada e na saída do equipamento, e a necessidade do desenvolvimento de um dispositivo para a realização dessa coleta. Além disso, nós observamos que existe uma tendência de melhoria da eficiência quando a temperatura 5 diminui. Logo, existe uma correlação negativa de 0,82. Então, observamos que quanto menor for a temperatura, ou quanto mais próxima a 100 graus for a temperatura de 35, melhor foi a eficiência de hidratação. Algo também que foi observado foi que o intervalo da temperatura de 98 a 100 graus em T2, nós conseguimos ter uma menor variação em T5 e também uma melhor previsibilidade do resultado da temperatura em T5. Essas avaliações também auxiliaram no entendimento do comportamento dos parâmetros de processo do sistema de hidratação, o aumento do conhecimento dos operadores sobre o processo, tendo uma maior avaliação da operação em relação à eficiência do processo, e também a redução dos custos operacionais. Logo, tendo uma eficiência maior, nós temos uma maior produção do hidróxido de cálcio, da cal hidratada, para o processo de dessulfurização dos gases de combustão da caldeira. Bom, gostaria de agradecer à Unipampa, pelo auxílio no desenvolvimento e na realização de análises, e também à empresa Eletrobras CGT Eletrosul, em especial a UTE Candiota 3, que permitiu a realização do estudo e divulgação também para a área acadêmica.
Muito obrigado a todos.